Bom, gente, a aula sobre o sistema digestório começa com uma tirinha em que tem dois homens se alimentando. O primeiro está com um prato super cheio e o segundo está com um prato ali na quantidade moderada de alimento. E ele está olhando para o primeiro que está se deliciando ali antes mesmo de tocar na comida. Daí o primeiro homem, ele responde, ele fala, na verdade, por que você está me olhando assim? E aí o segundo homem responde, eu acho que você entendeu errado o conceito de pirâmide alimentar. Isso quer dizer o quê? Ele está ali com uma pirâmide no prato, literalmente, enquanto ele está ali com seu prato equilibrado, com poucos alimentos, somente aquilo que ele realmente necessita para comer, tá bom? Então, você coloca no seu prato a quantidade adequada de alimento, o que que você acha? Você coloca sempre a mais ou você coloca a menos? Você considera que você tem uma quantidade ideal de alimentação durante seu dia? O que que você acha? Vamos lá responder algumas questões sobre essa tirinha. O que você acha que o personagem quis dizer no terceiro quadrinho, quando ele falou sobre a pirâmide alimentar? Você já ouviu falar alguma vez em pirâmide alimentar? Bom, os alimentos são fontes de nutrientes os alimentos são fontes de nutrientes, né? Como o organismo absorve esses nutrientes? Você sabe como o nosso organismo consegue absorver os nutrientes que a gente come? E número 3, o que você acha que acontece com o alimento que ingerimos? Você acha que acontece o que com ele? A gente precisa, não precisa? A gente come só pelo sabor ou porque precisa comer? Vamos lá responder essas perguntas na nossa aula de hoje? Para que o nosso corpo possa absorver os nutrientes presentes no alimento, é necessário que eles sejam quebrados em pedaços cada vez menores. O nome desse processo de quebra desse alimento, é digestão. A digestão no nosso organismo, ela serve para que esse alimento ele seja quebrado e ele seja absorvido pelo corpo. Então, esse processo de quebra de alimento e absorção de nutrientes pelo corpo é chamado de sistema digestório. Os órgãos que fazem parte desse processo formam um sistema digestório. Nas páginas a seguir que a gente vai estudar agora, a gente vai ver quais órgãos fazem parte desse sistema. Lembrando que é um sistema de órgãos. São vários órgãos que atuam em conjunto para fazer a digestão do organismo humano. Então vamos lá entender. A digestão ela começa o processo pela boca, onde o alimento ele é triturado ali através do início da digestão. Essa digestão é chamada digestão mecânica. Ela começa ali pela boca, onde a gente utiliza a língua e os dentes para mastigar, um processo mecânico mesmo, e deglutir esse alimento, tá bom? Na boca nós também temos substâncias químicas oriundas das nossas glândulas salivares, onde a gente joga saliva, que é o líquido que vai umedecer aquele alimento. Já pensou se a gente não umedecesse o alimento, ele ia ter que passar seco na nossa garganta? Podia até machucar, não é mesmo? Então, a função da saliva ali é misturar e umedecer o que agora já deixa de ser chamado de alimento e passa a ser chamado de bolo alimentar. Tá? Então, o que nós temos na boca? Dentes, língua e glândulas salivares, tá bom? Continuando aqui com os órgãos do sistema digestório, nós temos a língua, tá? Auxiliando na deglutição ali. Quando essa língua auxilia na deglutição, ela empurra o alimento para um órgão do sistema digestório chamado faringe, tá? Então, esse bolo alimentar, ele sai da região controlada, porque o que a gente controla é dente, língua e saliva. A gente controla ali, saindo dali, passando para a faringe, a gente já não controla mais. O nosso organismo ele já começa a atuar ali sozinho, fazendo com que esse alimento seja levado em direção ao estômago. Mas antes disso, esse bolo alimentar passa pela faringe, depois passa por um órgão chamado esôfago. O esôfago é um cano longo que vai levar da faringe, que é aqui na região da nossa garganta, até o estômago, que fica lá no nosso abdômen. Lá embaixo, como você está vendo na imagem. No estômago, o bolo alimentar ele é misturado com o suco gástrico, que é um suco produzido pelo estômago, que junto com movimentos desse órgão, que são movimentos peristálticos, que a gente vai estudar mais para frente, junto com esses movimentos, eles contribuem para a digestão química desse alimento. Por ele fazer digestão química, esse bolo alimentar deixa de ser chamado assim e passa a ser chamado de quimo.
Então lembra, começa a digestão química no estômago. Por isso que o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. Do estômago, o quimo ele é transferido, né? Ele é direcionado para o intestino delgado. É o primeiro dos intestinos, que é onde ocorre a adição de outras substâncias que também vão auxiliar na digestão, que no caso é o suco pancreático e a bile, que são aqueles que vão ajudar a digerir alguns outros alimentos, como por exemplo as gorduras. Então, ele vai ali passar pelo intestino delgado e lá ele vai ser quebrado. Aquilo que não foi quebrado ainda, que não foi triturado ainda, ele vai ser triturado. Ele passa a ser triturado. E é no intestino delgado também que começa a absorção da água e dos nutrientes. Ou seja, o intestino delgado ele começa a retirar os nutrientes que a gente precisa para mandar esses nutrientes para o corpo. Esses nutrientes eles são jogados na corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele é levado para o corpo inteiro, para onde precisar. O que não foi absorvido ainda, ele é direcionado para o próximo intestino, que é o intestino grosso, que é esse na figura, um pouco mais alargado, um pouco mais grosso realmente. E nesse local acontece a absorção de alguns nutrientes, dos últimos nutrientes, tá? Dos sais minerais e da água também. Mas também é nesse local que o quimo ele se torna mais sólido, que é aquele bolo que a gente já chama de fezes. Então, as fezes, elas são produzidas no intestino grosso. E é desse intestino grosso que elas são produzidas e elas vão para o caminho final, que é chamado de ânus, tá? Que é a parte final onde o corpo ele joga para fora aquilo que não for utilizado em formato de fezes. Pode utilizar os alimentos tal e como os conhecemos. Precisa modificá-los através da digestão. Digerir é uma coisa assim como separar um alimento nas partes que nos fazem bem e descartar as que não. Temos muitos órgãos que nos ajudam. São os órgãos do sistema digestivo. Nosso alimento faz um percurso bem definido, durante o qual vai se separando e dissolvendo. Qual é o lugar por onde ingressa a comida e começa a ser triturada? A boca, professora. Exato. Primeiro, os dentes trituram e moem. E isto se chama digestão mecânica. Mas na boca também tem digestão química, porque a saliva, que é ácida, ajuda a que estes troços fiquem mais moles, passem comodamente pela faringe e cheguem ao esôfago convertidos em uma espécie de pasta. E essa pasta mais ou menos digerida é chamada de bolo alimentício. E os movimentos do esôfago fazem que esse bolo se misture até chegar ao estômago. No estômago se agregam líquidos muito mais ácidos que os da boca, e se chamam sucos gástricos. O estômago, além disso, é muito musculoso e com seus movimentos mistura e despedaça o que chega. E essa classe de digestão seria? Mecânica pelo movimento desses músculos, mas também química pelos sucos gástricos. Assim, o estômago envia ao intestino delgado porções muito menores. E agora que chegou ao intestino, o que acontece com o bolo alimentício? Ali se vertem outros sucos que provêm de dois órgãos que estão muito próximos, o fígado e o pâncreas. A digestão termina e se absorvem os nutrientes, distribuindo-se através do sangue pelo corpo inteiro. Da parte que sobra, se extrai toda a água no intestino grosso e é eliminada através das fases quando vamos ao banheiro. Matias, vamos fazer uma salada de frutas? Vamos sim. O que é que eu posso fazer? Eu vou descascando as maçãs e você as bananas. Depois vai cortando em rodelas. Sabe de uma coisa, mãe? Cozinhar é como fazer a digestão. Como assim? Pois primeiro conseguimos o alimento e o levamos até a cozinha. Depois tiramos tudo que não vamos precisar, como por exemplo a casca. Além disso, processamos tudo, cortamos em troços ou fervemos para que fique mais mole. Assim podemos assimilar. Depois sentamos para comer. E por último, jogamos o lixo fora na rua. Concordo com você, Mati. Mas antes de começar, lave bem as mãos, por favor. Super interessante, né? Falar sobre digestão, gente. Não sei se vocês já tinham ouvido falar antes, mas quando eu tive minhas primeiras aulas lá no ensino fundamental sobre esse assunto, eu achei muito interessante. E aqui nós temos uma particularidade bem interessante também, falando aqui, relacionando a digestão humana, que é a dentição, os dentes. Vamos falar dos dentes? Quem aí quer ser dentista? Quem tem uma afinidade grande? Quem gosta de ir ao dentista? Ou que quer falar sobre os dentes? Vamos lá falar? Bom,
A troca de dentes ocorre naturalmente nos seres humanos. Isso é normal. Todos vocês já tiveram a fase ali dos dentes de leite, os dentes já caíram ou estão caindo ainda de alguns, não é mesmo? Todos já passamos pela queda dos dentes, ou melhor, pela substituição dos dentes. Isso ocorre porque os seres humanos apresentam dois tipos de dentição. A primeira dentição, ela inclui 20 dentes, que geralmente começam a surgir ali pelos 6 meses de idade. Esses dentes, eles são chamados de decíduos, também chamados de dentes de leite. Tá? Entre os 6 a 12 anos de idade, que é a idade que vocês estão agora, não é mesmo? Esses dentes eles são trocados por dentes permanentes. Esses dentes são compostos na boca de um ser humano adulto de 32, ou seja, de 20 passa para 32 dentes. E ele não é substituído mais. Tá? Se você perder um dente desses definitivos, você não vai ter mais de volta. Tá? A não ser que você faça um implante. O ser humano se alimenta de diversos tipos de alimentos durante o tempo, né? E por isso que ele tem dentes de formatos diferentes. Já percebeu? Os dentes da frente, eles são diferentes dos dentes de trás. Isso são por quê? A dentição humana ali, quando a gente ainda é um bebê, quando a gente tem quais? Né? A gente tem 20. São poucos os dentes de trás que a gente precisa, porque geralmente os dentes de trás, eles são dentes para triturar. Então vamos entender. Os dentes da frente são os incisivos. Eles parecem uma faquinha, eles servem para cortar. Os dentes aqui que a gente chama de dentes caninos. Já viram falar? Os caninos. Os caninos, eles são dentes que servem para furar, para perfurar, na verdade, tá? Já os dentes chamados de pré-molares, eles são dentes já ali que começam com a função de triturar, mas na verdade eles têm função de rasgar e triturar. Já os dentes lá de trás, que são os molares, eles têm a função de triturar realmente os alimentos, tá? Então, olha só, os incisivos cortam, os caninos, eles perfuram ou rasgam, os pré-molares e os molares, eles já são para esmagar e triturar o alimento, tá bom? Perceberam a diferença aí da dentição, quando são dentes de leite e quando são dentes já de uma pessoa adulta? A gente ainda tem também, gente, a variância de que a pessoa quando fica na idade adulta, lá pelos seus 13, quando vai chegando, né, na adolescência para o adulto, ela ainda não tem os 32 dentes, não. Ela tem geralmente 28 dentes ali. Né? Porque 4 desses molares, que são os últimos dentes lá de trás, os últimos, eles nascem quando a pessoa já tem ali pelos seus 18, 19, 20 anos, que são chamados os dentes do siso, ou terceiro molar, que é o terceiro dente do molar que fica lá atrás. Tem pessoas que dói tanto porque não tem espaço para ele que tem que retirar. Tem pessoas que não tem problema ele ficar lá. Tem pessoas que ele não desenvolve. No caso da professora Priscila, só desenvolveram os de cima. Eu não tive os dentes do siso de baixo. E eu precisei tirar, porque ainda assim os de cima, eles causaram inflamação e tal. Então hoje eu tenho 28 dentes na minha boca. Mas o normal de um ser humano adulto é ter 32 dentes na boca. Beleza? Bastante interessante essa aula sobre digestão. Ajuda a gente a entender o que o nosso corpo faz, não é mesmo? Qualquer dúvida a gente tira na quarta-feira. Fiquem com Deus.